picos de ansiedade novamente? Veja, mas esse vídeo vai ser um bate-papo, vai ser um conto de história, a gente vai trocar um pouco. Somente quem sofre dos transtornos de ansiedade, quem tem crise de ansiedade, quem tem crise de pânico, sabe o que de fato é ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. E quanto sofrimento isso traz e quanto isso pode limitar a vida do indivíduo. Mas é importante saber que as crises de ansiedade, o transtorno de ansiedade, elas não vêm assim do nada. Vamos supor uma pessoa que nunca teve transtorno de ansiedade, nunca teve crise de ansiedade e de repente ela tem um gatilho. O que são gatilhos? Gatilhos são situações estressantes, né, que podem acordar a doença, que podem desencadear a doença. Mas não confunda o gatilho com causa, com etiologia, não é? A etiologia da ansiedade é genética, hereditária e também ambiental. Então o gatilho normalmente é aquilo que acorda a doença que já está no seu genoma, tá certo? Muito bem. Esse indivíduo então ele não tinha nenhum transtorno de ansiedade, não tinha nenhuma crise de ansiedade, sempre trouxe a vida tranquilamente. De repente, uma desilusão amorosa, o término de um relacionamento afetivo, ou então uma demissão do trabalho, ele passa a ter alguns sintomas que ele desconhece e começa a achar estranho. Que sintomas são esses? Primeiro, ele pode começar a perder o sono, começar a ficar com excesso de preocupações, começar a sentir uma certa insegurança com relação ao trabalho, com relação ao seu relacionamento com as pessoas. Depois ele pode começar a sentir um certo medo, né? Então ele sai na rua e aquela sensação de insegurança está sempre presente. Mas ele vai levando e vai atribuindo esses sintomas às situações sociais, às situações que eles estão vivendo ali, até o próprio gatilho, como eu citei. Porque o paciente ansioso ele tem sempre essa tendência a atribuir os sintomas da ansiedade a algo que está acontecendo, né? Muito bem, então ele começa a ficar inseguro, começa a perder o sono, ter insônia, um pouco mais de irritabilidade, e esses sintomas eles são progressivos, né? Ele percebe então que um dia ele foi à padaria e ele sentiu um medo muito estranho de ser assaltado ou de ser atropelado, esses medos irracionais, coisas que podem acontecer, mas que, tomando seus devidos cuidados, elas não acontecem, né? Por exemplo, ser atropelado. E ele começa a ter alguns medos irracionais. Ele percebe isso e muitas vezes fica envergonhado de falar para alguém e esses medos vão aumentando, né? A sensação de insegurança e o excesso de preocupação passam a acompanhá-lo diariamente. Por exemplo, se ele foi mandado embora do trabalho, ele fica com aquele pensamento cristalizado em trabalho, arruma outro trabalho. Não que isso não seja natural, todo mundo pensa, mas para o ansioso aquilo fica em torno de 24 horas rodando na cabeça dele. Ele vai dormir e não consegue desligar daquele assunto. Um dia ele sai para ir para a padaria e começa a sentir algumas sensações físicas, né? Quando eu tenho sensações físicas no quadro ansioso, isso já me traz uma indicação que esse quadro ansioso está piorando, porque eu estou tendo descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Então a mão do indivíduo começa a suar, o coração começa a acelerar, ele começa a ter uma tontura. Bom, alguns pacientes já atribuem isso à doença clínica e fica pensando que está infartando e aí ficam obcecados, né, buscando exames, buscando cardiologistas para ver se tem alguma coisa. E nada. E essas sensações começam a se repetir, né? Quando essas sensações físicas elas passam a acontecer junto com sintomas psíquicos, que sintomas psíquicos são esses? Medo de morrer, sensação de que vai perder o controle, medo de enlouquecer, crença que vai infartar naquele momento. Então esses pacientes passam a frequentar os prontos-socorros de maneira frequente, chegam lá, fazem os exames, fazem eletrocardiograma, fazem as enzimas cardíacas e nada é encontrado. Então essas crises passam a diminuir o espaço de tempo entre elas e aumentar a intensidade, né? O indivíduo pode começar então a desenvolver o que a gente chama de agorafobia. Ele passa a ter medo de sentir medo, ele passa a ter medo de ter crises. Outra situação muito comum, por exemplo, se o indivíduo teve uma crise no supermercado
Ele deixa de frequentar o supermercado porque ele acha que no supermercado ele vai ter crises. E isso vai fazendo um movimento de limitação na vida do indivíduo. Quando o indivíduo se dá conta, ele já não tem mais liberdade, ele está preso com medo de ter medo, né? Então esse é todo o sofrimento que um quadro ansioso pode trazer. Agora vejam, pessoal, a ansiedade ela tem tratamento com boa resposta, e o que é mais triste, muitas pessoas vivem nessa condição e não buscam tratamento. Então se você conhece alguém assim, que está passando por esse problema, oriente, há tratamento, o tratamento é eficaz e você pode ter vida plena novamente. Um abraço e até a próxima.